Muito bom dia a todos, que prazer rever vocês. No dia de hoje, nós vamos estudar então, ou dar continuidade aos nossos estudos avançados sobre ângulos. Porque assim, ó, ângulos, começamos a observar o que é o ângulo, o conceito de ângulo. Ângulo, então, é aquele espaço interno entre duas semirretas que concorrem ao mesmo vértice, certo? Vocês fizeram um trabalho aí, desenhos maravilhosos, desenhos matadores, parabéns, muito bom, gostei muito dos desenhos. Continue assim. E agora nós vamos avançar um pouco nos ângulos. Como são medidos? Quem mede ângulo, ou seja, que instrumento serve para medir ângulos? E principalmente a classificação dos ângulos, tá certo? Bom, vou começar pela parte apenas mostrar para vocês o aparelho que nós medimos ângulos é esse cara aqui, ó, o transferidor. Esse transferidor que eu tenho na minha mão é um transferidor de meia volta, tá? Existem outros transferidores que ele continua, que é o transferidor de uma volta inteira. Tudo isso está sendo falado lá na página 124, 125, 126, enfim, do módulo 2. Mas principalmente na página 125 está sendo mostrado ali os tipos de transferidores. Um recado muito importante. Na próxima aula, tá? Eu gostaria que todos tivessem o transferidor na mão. Hoje eu só estou mostrando. Na próxima aula, então, transferidor, porque nós vamos medir ângulos. Eu vou ensinar vocês como é que usa o transferidor. Então nós vamos aprender a medir ângulos. Hoje só estou mostrando, não é preciso. Na próxima aula, todos com transferidor, pode ser esse de meia volta e pode ser o da volta inteira. Não tem problema, qualquer um dos dois. Muito bem. E agora nós vamos classificar os ângulos. E para isso, eu elaborei dicas matadoras para que vocês possam lembrar. Vem comigo. Olha o que vai acontecer agora. Ângulos. A medida do ângulo é dada em graus. O instrumento para medir ângulos é o transferidor. Já mostrei aqui, ó. Aqui está ele. Muito bem, muito fácil, tudo tranquilo. Classificação dos ângulos. Agora vamos prestar atenção. Observem, um ângulo que dá a volta inteira, ele é um ângulo de 360 graus. Então, ele é chamado de ângulo de uma volta ou ângulo de um arco, tá? Esse é o detalhe mais importante que eu estou mostrando aqui. Segundo tipo de ângulo é o ângulo de meia volta. É o famoso ângulo de 180 graus, ou ângulo de meia volta, ou ainda famosíssimo ângulo reto, ou desculpa, ângulo raso 180 graus. E aqui talvez o ângulo mais famoso da matemática, o ângulo de 90 graus, é aquele do L, certo? O L forma um 90 graus. Esse símbolo aqui, ó, é o ângulo de 90 graus. Toda vez que vocês olharem para este símbolo, não precisa nem estar escrito ângulo de 90 graus. Esse símbolo ele denuncia o ângulo de 90 graus. Ângulo de 1/4 de volta, ou seja, a quarta parte da volta, é um ângulo de 90 graus, ou o mais famoso ângulo reto. Agora, nós vamos prestar atenção no ângulo de 270 graus. Veja que ele também é um L, só que ao invés de desenhar por dentro, a gente desenha por fora a volta, ou seja, o 3/4 de volta. Então, o ângulo de 270 graus, ele é chamado de ângulo de 3/4 de volta. E aqui, antes de eu passar para a parte de baixo, esses 4 ângulos aqui, ó, são os principais, aqueles mais importantes do arco. Tá? O arco inteiro, o meio arco, o 3/4 de arco e o 1/4 de arco, certo?
ângulo de um arco, ângulo reto, ângulo raso, 180 graus, e ângulo de 3/4 de volta, 270. Agora perceba! Ângulos menores que 90 graus são chamados de ângulos agudos, ou seja, qualquer ângulo que tenha o tamanho menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo, tá bem? Ângulo de 10 graus, de 25, de 38, de 89 graus, ângulo agudo. E todo ângulo maior que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso. Lembrando de novo, qualquer ângulo maior que 90, ângulo obtuso. 91 graus, 100 graus, qualquer ângulo. É claro que se nós percebermos, esse ângulo aqui de 180 graus, ele é maior que 90. Ele é um ângulo obtuso também, só que ele tem um nome especial, ele se chama ângulo reto. O de 360 graus é maior que 90, sim. Ele também é um ângulo obtuso, só que ele tem um nome especial, é um ângulo de um arco, tá bem? E assim por diante. Esses têm nomes especiais. Repetindo, não pode esquecer dessa ideia. Ângulos menores que 90 graus são chamados de ângulo agudo, qualquer valor menor que 90. Ângulos maiores que 90 graus são chamados de ângulo obtuso, qualquer valor depois de 90 graus. 91 graus já é um ângulo obtuso. Muito bem, muito simples, muito fácil. Meus queridos amigos, então, essa é a outra parte dos ângulos. Mais uma vez eu falo para vocês, na próxima aula, todos munidos de um transferidor, porque eu vou ensinar vocês a medir qualquer tipo de ângulo com este aparelho aqui, o transferidor, certo? Nós vamos medir e aí já vamos ter, inclusive, condição de classificar o ângulo, tá bom? Transferidorzinho pode ser esse de meia volta e pode ser o da volta inteira. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem aí nas postagens ou naquele canal interativo que nós temos já de vários dias aí, para que vocês possam me perguntar, tá certo? Muito obrigado a todos, um bom dia e adiós, comancheros!